esse resíduo de volta para essa cadeia, né? Então fazer que esse resíduo não tenha uma finitude, mas mais que isso, a economia circular, ela busca reduzir desperdício ao longo da cadeia como um todo, né? Então, como eu gero menos resíduo ao longo da cadeia, e mais que isso, será que o resíduo que ela está gerando na produção, ele não pode ser usado para algum, né, um outro produto? Ele não pode ser vendido, por exemplo? Então, isso acontece hoje cada vez mais, né? As empresas, de alguma forma, buscam ecoeficiência, né? Buscam ser mais eficientes. O Brasil é o país que tem o maior potencial ambiental, acho que do mundo, assim. Muito difícil bater o Brasil. Por quê? Tanto por causa da dimensão do nosso país. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora aí que você esteja vendo esse podcast, sejam bem-vindos ao SG Land, o futuro da Terra em nós. Eu sou Géser Madureira, sou um homem de 50 anos, cabelo castanho e grisalho, estou vestindo uma camisa cor terra e hoje nós vamos estar recebendo aqui a Mariana Rico. Ela é comunicadora social pela SPM, mestre em sustentabilidade pela FGV, também especialista em economia circular, professora da PUC, tá acabando o meu oxigênio já aqui, e é também a coordenadora do MBA em ESG da Exame, além de ter uma carreira mais de 15 anos como executiva nas empresas. Mariana, muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar esse convite, por estar aqui conosco no SG Land, e vamos conversar. Sim, para mim, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você também, e tô animada para a gente começar essa conversa, à tua disposição aqui. Tá bom. Você quer se apresentar para o pessoal, falar um pouco mais de você? Porque eu fui bem sucinto aqui na minha apresentação. Sim, não, com certeza. Eu acho que, e antes de mais nada, também falar, né, para quem tá aqui com a gente, também sou mulher, branca, tenho cabelo longo, castanho claro, tô com uma blusa muito parecida com a do Géser, né, com a mesma cor. Não foi combinado, não foi combinado. Na verdade, com a cor parecida, né, então também com uma cor terra, e é um prazer estar aqui. Começo contando da trajetória, porque... Não, vamos começar com isso, né? Eu acho que Legal. é importante o pessoal, quem está nos assistindo, saber da trajetória do nosso convidado, da nossa convidada. Então, contar um pouco dessa sua trajetória em ESG, dessa sua trajetória sobre sustentabilidade, porque além, não é mais, mas além da carreira executiva, tem toda uma carreira, né, uma história de formação, de construção do conhecimento, né, de todas as faculdades, universidades e cursos que você fez para construir, né, esse conhecimento. Então, conta um pouco da gente essa decisão por trilhar essa jornada de sustentabilidade do conhecimento e também no trabalho, né? Legal, obrigada pela pergunta, Géser. Eu gosto muito de falar disso porque a minha trajetória, ela não é uma trajetória linear, né, que foi exatamente planejada, mas é uma trajetória sempre pautada em muito propósito e muita dedicação também. Então, bom, me formei, né, que nem você falou, em comunicação social, sem saber muito com o que eu queria trabalhar na época, né, estava um pouco perdida. E logo na minha faculdade, a gente estudava muito propaganda e marketing, né? Então, eu estudava e aprendia como vender as coisas. E aí, logo de saída, eu comecei a ter um questionamento. Eu falei, eu não quero ficar convencendo as pessoas que elas têm que comprar alguma coisa que eu não acho que elas têm que comprar, né? E aí, eu comecei a ter um pouco uma crítica mesmo da sociedade do consumo, enfim, da própria publicidade. E aquela época jovem, né, que a gente é mais questionador, naturalmente. E eu falei, opa, não quero trabalhar com publicidade, né, o que eu vou fazer? Tô numa faculdade de comunicação. E aí eu acabei indo trabalhar no terceiro setor, direto, fui fazer estágio, e aí fiquei por 5 anos nessa mesma organização, que chama GIF, que é uma organização bem referência em filantropia estratégica, talvez quem tá aqui com a gente conheça ou não, mas é uma organização referência até hoje, em investimento social privado e em filantropia estratégica. E o GIF foi uma escola para mim, e eu entender qual que é o papel da sociedade civil organizada, qual que é o papel do Estado, do governo, e qual que é o papel das empresas. Isso, você já tinha saído de comunicação. Acabaram a formação de... Já acabado a formação de comunicação, né? Tava indo mais para o terceiro setor, sem saber muito
qual seria essa especialização. Trabalhei com comunicação, né, dentro dessa ONG também. E aí, meu perfil também um pouco idealista, bem desprendido, depois de 6 anos no GIF, eu falei, opa, quero realizar um sonho da minha vida, ainda sou jovem, posso fazer isso. E aí eu viajei 1 ano, sozinha, né, com mochilão, enfim, pela Ásia, primeiro pelos Estados Unidos, depois pela Ásia. Morei na Índia, que era um sonho meu. E lá eu trabalhei num projeto de empoderamento feminino, obviamente com mulheres, na zona rural da Índia, e através de projetos de microcrédito. Então, era uma forma de combate à pobreza também, mas das mulheres, através da educação financeira, elas também poderem ter mais autonomia, de alguma forma. Na Índia, onde já é um desafio cultural, né? Exato. A própria sociedade já tem um desafio aí, né? Exato. Você tá até a sua blusa tá lembrando um pouco aí. Mais uma coincidência. Pessoal. Exato, me lembrando um pouco a Índia, assim, que é um país muito especial, é o que você falou, culturalmente completamente diferente da gente, muito pobre, né, com muitos desafios, enfim, se o Brasil tem muitos desafios, a Índia, eu acho que nem se fala. Então, acabou sendo, acho que uma escola muito grande para mim, e naquela época eu também me aproximei muito, Índia, não violência, comunicação não violenta. Eu comecei a me interessar muito não só com o que eu vou trabalhar, mas com como eu vou trabalhar também, né? Então, comecei a me interessar muito por facilitação de diálogo, por diálogos participativos, enfim. E aí voltei, né, depois dessa experiência bem exótica, de alguma forma. Sim. E aí falei, e agora? Meu Deus. Você enriquece o seu portfólio, né? Muito. Eu acho que é uma viagem desse tamanho, né? Mais do que um mochilão e tal. Mas ir para um outro país, viver aquele país, a sociedade, a cultura, os hábitos e tentar modificar, isso enriquece seu portfólio humano e de conhecimento de uma forma tremenda, né? Assim, não é viajar por viajar. É mais do que uma simples viagem, do que um mochilão. Foi realmente viver uma experiência. Eu comento assim, minha grande prazer de viajar com empresa, né, a trabalho. A última que eu fui foi para os Estados Unidos, para uma região que eu nunca visitei. Por exemplo, você se dar a permissão de provar a comida que as pessoas comem no dia a dia. Não do restaurante chique. A comida do dia a dia. Exatamente. E aí você consegue enxergar como aquela população vive. Aí você começa a enxergar o que está acontecendo. Exato. E aí você começa a se conhecer também, né? Porque eu conheci a Mariana aqui, na minha zona de conforto, né? No Brasil, com minha família, meus amigos. Então, como que é você lá num outro espaço, né? Como que você se relaciona, né? O que fica? O que vai embora, né? Então, foi uma viagem bem, assim, de muito autoconhecimento. Não, outro podcast. Dá pra falar só sobre isso. Não, pra falar só sobre isso. E sou muito feliz de ter realizado, porque era um sonho. Sim. E eu falei, vou fazer isso. A hora é agora, né? Eu sabia que a hora era aquela. E, enfim, agradeço muito o privilégio também de poder fazer isso. Fiz, voltei. E aí voltei também muito tocada pela questão ambiental, de alguma forma, porque eu morei por alguns meses numa ecovila, que eles tentavam viver de forma mais ecológica. Então, isso já começou a me tocar, o lado ambiental, de alguma forma. E aí eu voltei para o Brasil, voltei para o GIF. Depois eu trabalhei num instituto que chama Instituto Atá, que é do chefe de cozinha Alex Atala, que trabalha a relação do ser humano com o alimento. Sim. Muito ligado à Amazônia. Sim. E aí, ao Brasil, né? Enfim, é um chefe de cozinha que explora isso muito bem na culinária. E aí comecei a mergulhar muito nas cadeias de valor da Amazônia, de ingredientes brasileiros. E aí, logo depois, eu trabalhei num projeto que chama Novos Urbanos, que era um projeto em parceria com o MIT, uma universidade americana, bem de inovação social, sobre como a gente inova, né, traz inovação e sustentabilidade para o setor de alimentação e nutrição no Brasil. Né? E aí, quando eu estava, né, nesse projeto e eu fazia muita facilitação de diálogo, eu fui convidada para ir trabalhar num instituto empresarial, que é o Instituto Estre. E aí, 3 meses depois que eu estava no Instituto Estre, a empresa, a Estre Ambiental, né, que na época era uma grande empresa do setor de resíduo, chegou a abrir capital, depois fechou, queria criar uma área de sustentabilidade. Perfeito. Na época, a gente não falava em ESG ainda, o termo é mais antigo que isso, mas a gente não falava em ESG.
E aí eu tive essa decisão de, opa, me interessa, tô a fim de ir para o mundo, né, quero explorar o mundo corporativo. E aí entrei no mundo corporativo, né, então é uma trajetória, assim, completamente É o inverso. o inverso, né. O inverso para alguns, né? É, Ou talvez para a maioria. mas para a grande maioria, porque eu conheci muita gente, né, no mundo corporativo, que fica anos no mundo corporativo, uma carreira super tradicional, e aí uma hora levanta a mão e fala, não, não quero, quero fazer outra coisa, né? Sai da gaiola, sai da gaiola. Assim, é muito comum, né? Eu não, eu já comecei, parece que eu comecei fora da gaiola e uma hora eu falei, não, quero entrar, né? Quero ver como é que é. Enfim, tá nas grandes empresas, né? Me interessava um pouco navegar nesse espaço, né? De alguma forma. E aí, foram os meus últimos mais de 8 anos de mundo corporativo. Que aí eu fiquei realmente na Extra Ambiental aí uns 5, 6 anos, aí liderando a área de sustentabilidade, SG. Foi nessa época que eu fiz meu mestrado também. Também era diretora executiva do Instituto Estre, que é um instituto da empresa que trabalha com educação ambiental. E aí, mundo corporativo, né, que é muito dinâmico, aquisições, fusões, vendas. A Extra entrou numa grande crise e uma empresa que é a Horizon Valorização de Resíduo, que é uma empresa que está crescendo muito no mercado hoje, capital aberto, empresa brasileira, ela, enfim, comprou, aí não absorveu a empresa inteira, mas ela comprou alguns ativos, e aí eu fui para essa empresa, e aí fiquei aí 2 anos também liderando a área, na verdade não só liderando, mas criando a área de SG, e também criando do zero o Instituto Horizon, né, Instituto Horizon Social. Então, bem mundo corporativo, empresa de capital aberto, assim. E é muito interessante porque tudo que eu aprendi na Índia me ajudou a navegar nesses espaços também, a lidar bem com diversidade, saber escutar. Exato. Eu acho que continuar firme nos meus valores e no meu propósito, mesmo estando num ambiente diferente também. Então... E você falou, dentro dessa sua trajetória, uma coisa que me chamou a atenção, que foi... de alguma forma, assim, você descobriu que a economia, que a sociedade, que as empresas se comunicam ou fazem negócios de uma forma circular, né? Ou seja, há um conceito de economia circular. Explica para nós, talvez para quem também esteja nos assistindo e não conheça, não saiba do que nós estamos falando, como que você definiria ou você explicaria os conceitos de uma economia circular? Legal. Assim, obrigada pela pergunta, porque eu adoro falar sobre isso, né? É um dos meus temas. Inclusive, as 2 empresas que eu passei eram empresas de resíduo, então foi exatamente na época que eu me especializei muito em economia circular. Jéssica, eu gosto de, antes de falar o que é economia circular, eu acho só importante a gente lembrar, né, principalmente para quem está aqui com a gente também, que a gente vive numa economia que é linear, né? Então, a gente tem um processo onde a gente extrai recurso natural, a gente produz as coisas, né? A gente distribui, tem processo de logística, a gente consome e a gente descarta, né? Então, é uma lógica bem linear. Isso. Esse processo, ele acontece hoje de forma muito acelerada, né? Então, ele está acontecendo de forma muito acelerada e a gente está extraindo cada vez mais recurso natural e gerando resíduo de uma forma... assim, nunca antes vista, né, no nosso planeta. Então, a economia circular, ela busca não só retornar esse resíduo de volta para essa cadeia, né, então fazer que esse resíduo não tenha uma finitude, mas mais que isso, a economia circular, ela busca reduzir desperdício ao longo da cadeia como um todo, né? Então, como eu gero menos resíduo ao longo da cadeia e como ao fabricar algum produto, eu consigo ter um design, né? Eu consigo ter uma embalagem, eu consigo pensar num produto que ele tanto é mais ecológico, quanto também ele tem um ciclo de vida mais longo. Tá? Então, essa é a definição mais curta. Mas eu vou te provocar. Então, legal. Porque eu acho assim, a ideia da SG Land é democratizar. Ótimo. Eu entendi. Tem alguém que está assistindo a gente ali que entendeu bolhufas da diferença entre linear e circular. A gente consegue, por exemplo, você ajudaria a gente a fazer um exercício dentro de um supermercado, por exemplo. Legal. Aonde eu encontro ali dentro do supermercado um exemplo de economia linear e economia circular? Ótimo. O supermercado é um lugar maravilhoso, porque, né, tem, assim, temos lá muitos bens
bens de consumo, né? Coisas que a gente consome, enfim. Mas eu imaginar que a gente vai... você entra no supermercado e aí você vai na parte ali no hortifruti, né? Você vai escolher fruta, verdura, legume. E aí, muitas vezes, hoje em dia, né? Tem um monte de fruta já embalada. Então, às vezes tem a seção lá dos orgânicos. E aí tá tudo embalado. Então, você chega lá, tem a maçã, né? Se a gente pensar a maçã, né? Uma fruta... A fruta em si é pura economia circular, porque a natureza é toda economia circular, né? A natureza tem aquela frase, nada se perde... Tudo se transforma. Exatamente. Então, a maçã é pura economia circular. Então, ela vem de uma árvore, então uma árvore, né? Tem uma árvore, deu a fruta, você você consome a fruta, e aí na hora de você descartar a maçã, sobra né, um pouquinho ali onde tem as sementes. Miolinho. Um miolinho. Se você jogar aquilo numa terra, né, numa composteira, enfim, ela simplesmente, não dá pra falar que ela vai sumir, mas ela vai virar adubo, né? Então ela vai, de alguma forma, ela vira alimento pro próprio solo. Beleza. Então a maçã em si é circular. É circular. Então, se eu chegar no supermercado e falar, puxa, hoje eu vou comprar alguma coisa e eu quero contribuir para a economia circular, compre frutas e legumes. Então, compre frutas e legumes. Aí a gente tem embalagem, né? Temos uma questão da embalagem. Então, hoje em dia, tem muita gente já que leva, por exemplo, sua eco bag, né? Então, você leva já o seu saquinho, enfim. Se você leva a sua eco bag, você não vai gerar resíduo nenhum. O seu único resíduo vai ser o restinho de uma maçã, por exemplo, ou uma casca de uma banana, que naturalmente vai se decompor muito rápido. O problema é que, muitas vezes, essa maçã, ela pode estar embalada numa bandejinha de isopor, e com plástico em cima, certo? Sim. O isopor, do que é feito o isopor? Né? Muitas vezes as pessoas não sabem. O isopor é plástico estufado. Plástico vem da onde? Do petróleo, né? Então, a gente já temos um problema aí. Eu já estou extraindo um mineral, né, assim, super sofisticado, né, super complexo de extrair, que é o petróleo. Estou fazendo uma embalagem, e aí essa embalagem, depois de consumir a maçã, eu vou ter que descartar. A chance, aí, né, entrando especificamente, de um isopor ser reciclado no Brasil é muito baixa. Sim. Né? Ele é reciclado, mas a chance de ser... Ele né? é reciclável. Desculpa, obrigada. Ele é reciclável. Ele é reciclável. Obrigada. Mas a chance de... ser reciclado é muito baixa. Então, eu tenho um problema. A chance desse isopor ir parar ou num lixão, que é o pior cenário, ou num aterro sanitário, é muito grande. E aí estamos na economia linear. Então, eu extraí, né, e é pior ainda, porque eu extraí um minério bem sofisticado para uma bandejinha de isopor que ela vai ser usada, assim, né, por horas. Qual é o impacto isso para a sociedade entre economia circular, economia linear, quando a gente fala de uma empresa, ou da sociedade, ou do indivíduo? Nós falamos do ponto de vista do indivíduo, né, do exemplo que você deu do indivíduo, e a gente vai voltar aqui. Mas se a gente fala de uma empresa, de uma organização, quando ela está, você trabalhando no setor privado, né, nas organizações, eu também, quando a gente enxerga numa empresa, quando ela tem que tomar uma decisão estratégica de governança sobre qual é a economia que eu vou me inserir, eu vou me inserir numa economia circular ou numa economia linear? Aonde está o ponto de convergência ou de transição na cabeça do empreendedor, do diretor, do executivo, de tomar essas direções entre escolher uma das alternativas econômicas? Legal. Nossa, acho que dá para responder, acho que de muitas formas, essa pergunta, que é muito boa. Tem um lado que eu acho que a gente pode falar daqui a pouco, que a economia circular, ela traz muita inovação. Então, tem muitos negócios que estão nascendo, né, muito pautados na economia circular. E a gente pode falar disso, principalmente pequena, média empresa também. Agora, para uma empresa grande, de alguma forma, ela tem que ver a sua cadeia toda. Então, da onde está vindo o recurso que ela está usando, né? Que recurso natural que ela está usando, de que forma ela pode diminuir o resíduo que ela gera ao longo da cadeia. Isso vai trazer mais eficiência para ela também. Muitas vezes vai trazer menos custo. E, mais que isso, será que o resíduo que ela está gerando na produção, ele não pode ser usado para algum, né, um outro produto? Ele não pode ser vendido, por exemplo? Então, isso acontece hoje cada vez mais, né? As empresas, de alguma forma, buscam ecoeficiência, né? Buscam ser mais eficientes.
E aí elas também estão contribuindo para a economia circular de alguma forma, Perfeito. né? Eu me lembrei agora, você falou de um exemplo, não vou lembrar o nome das empresas, não são muitas, mas de cana, do álcool, né? Elas são Perfeito. produtoras de álcool. Foi ano passado, num seminário da AEA, acho que foi, e eles apresentaram o case deles de sucesso. Eles fecharam o ciclo da cana, completamente. Você usa o bagaço, você usa tudo, né? Eles, É eles, muito interessante. eles têm a frota foi transformada em diesel ecológico também. Perfeito, perfeito. O bagaço é todo utilizado, vira adubo, vira gás, Vira gás, exatamente. e entra dentro do É, processo. E o álcool é é. um combustível, é a solução para o Brasil, né? Uhum. É a solução em termos de combustível automotivo, mais até do que a própria. Tem menos desafios do que o Sim, veículo elétrico no Brasil, sim. do álcool. E eles fecharam o ciclo. Quando É, o responsável mostrou aquilo, mostrou todo o ciclo fechado, porque ele mostrou o ciclo sem saída, sim. né? Assim, diagrama, né? Eu tô falando aqui do diagrama do ciclo de É, produção da cana ali, do álcool. Completamente fechado, não tinha saída mais o ciclo. Cara, que solução enorme que eles encontraram, porque eles é, foram desenhando e encontrando essas soluções, ou seja, é exato, uma decisão estratégica da companhia, né, da empresa, do profissional que está ali, falar, eu vou fazer algo circular, né, eu vou exato. transformar isso aqui, eu vou encontrar soluções, porque É, até nos motores dos caminhões, eles tiveram que encontrar, se juntar com uma empresa de motores para encontrar a solução ideal para utilizar o sistema, né, perfeito. a economia circular ali e É, fechar o ciclo no transporte da cana e do combustível. É perfeito. fantástico Por aqui. isso, eu acho um ótimo exemplo que você trouxe, e por isso que eu até falei que tem a etapa da logística também. É isso, porque em todas as etapas né, de um ciclo de vida, da cadeia de valor, você pode introduzir a economia circular. E muitas vezes a economia circular você precisa de parceria, É, porque ela demanda inovação, ela não está pronta, ela não está dada, né? O que está dado é a economia linear. A sim. gente sabe fazer isso muito bem, né? A economia circular ela precisa de inovação. E aí, acho que só para complementar, né, acho que esse assunto, tem negócios muito interessantes que surgem um pouco nessa lógica, bem diferentes. Por exemplo, tem um negócio que chama Enjoei, que Sim. até nasceu De pequeno, roupas, de né? roupa, como uma startup e cresceu muito. Então, a Enjoei nada que mais é como se fosse um brechó bem democrático, onde todo mundo pode vender Sim. sua roupa e comprar, de forma online. Isso é economia circular também, porque a gente está aumentando, né, a vida útil das De um de um produto. produto. Então, em vez de comprar uma coisa nova, eu compro algo que já existe, né? Por exemplo. E agora dando uma. Eu vou voltar no supermercado, na verdade. Só um pouquinho. Porque depende do produto. Não. E eu vou explorar. Quando a gente fala de economia circular, e você fala das soluções, e a gente comentou da cana, do álcool, como uma solução para o petróleo, até para Sim, combustível, sim, né? E o projeto do governo agora fala sim. sobre isso, do poço à roda, né? Para fechar o Uhum, ciclo, né? Por exemplo, do automóvel, uhum. né? De todos os automóveis, toda a mobilidade. É, como a gente insere dentro dessa economia circular, ou como a gente extrai dessa economia circular um termo interessante que são as soluções baseadas na natureza, os Legal. SBNs. Como é que isso está inserido na economia circular? Como é que essas soluções estão integradas nos processos das empresas, dos empreendedores, Uhum. dos negócios, da economia? Como isso está inserido? Ou é só no âmbito da pesquisa e da exploração, vamos dizer assim, científica? Como isso está mais Legal. próximo do nosso dia a dia? Legal. Acho super ótima a pergunta que você trouxe. Soluções baseadas na natureza é um termo que eu acho que a gente vai ouvir cada vez mais. Ele foi mais ou menos isso, cunhado aí em 2005, alguma coisa assim, mas tem sido mais falado agora recentemente. E nada mais é, acho que também só para explicar quem está aqui com a gente, né? Quando fala soluções baseadas na natureza, o que, que é isso? Nada mais é do que você se inspirar ou imitar a natureza para trazer uma solução. Né, digamos, em uma palavra seria isso. Em uma palavra não, em uma frase seria isso. E aí a gente vai conseguir ver soluções baseadas na natureza nos negócios e também nas políticas públicas, que eu acho que é bem Hum? interessante, né? Principalmente para lidar com
problemas climáticos e tal. Então, por exemplo, falando, né, de economia circular, uma solução baseada na natureza para lidar com resíduo é compostagem, né? Então, eu trabalhei na Horizon, né, é uma grande empresa, de novo, né, de gestão e valorização de resíduo. A Horizon, ela teve um projeto recente que ela recebia lodo, né? Então, é um lodo que vem de resíduo, muitas vezes industrial, e esse lodo ia para o aterro sanitário, acabava lá. E aí, eles fizeram um projeto de separar esse lodo do resto do resíduo, né? Tem um pátio de compost, nada mais que um pátio de compostagem, né? Então, uma solução baseada na natureza super óbvia. E isso vira fertilizante e a Horizon vende esse fertilizante. Perfeito. Então, é pura economia circular, solução baseada na natureza e é negócio, né? Então, ela está deixando de aterrar, ela recebe para tratar esse resíduo e ela também está recebendo para vender esse fertilizante. Ela está transformando. Então, ela está transformando, né? Então, a gente consegue ter as duas pontas. Se a gente for para uma outra, que nem eu falei, por exemplo, para políticas públicas, né? A gente agora, enfim, recentemente, né, está enfrentando né, os gaúchos, né, que estão realmente enfrentando toda essa situação, né, bem séria das enchentes, né, no Rio Grande do Sul. O que seria, por exemplo, uma solução baseada na natureza para mitigar, né, o problema da enchente? Seria, por exemplo, a gente recompor de alguma forma as matas ciliares dos rios, né? Então, nada mais do que aquilo que foi devastado, né, a mata que fica em volta do rio, a gente voltar a ter uma mata mais forte. Por quê? Quando o rio sobe, a mata ciliar absorve essa água. Eu não estou falando que isso ia resolver, porque foi... é uma das soluções. uma das soluções. Uma das soluções. Mas isso é talvez mais inteligente do que eu construir uma barreira de concreto caríssima e que não vai resistir. Não vai resistir, por exemplo. Porque muitas das barreiras não resistiram. Não resistiram. Né? Porque as chuvas foram extremamente fortes. E você pode compor as duas coisas. Você pode combinar as duas coisas. Você vai ter uma solução tradicional de engenharia. Exatamente. Né? Mas combinar com uma solução natural, uma solução já conhecida. Como nas casas que tinha ventilação natural, né? As casas antigas tinham o vitrô em cima da porta. E tem gente que tira o vitrô de cima da porta e a casa fica quente. E ninguém sabe por quê. É porque era o ar-condicionado do passado. Né? Os vitrôs em cima do batente da porta era exatamente o sistema de ar-condicionado da casa. Solução baseada na natureza, o próprio vento, né? Exato, usar o que a natureza já... Os Estados Unidos tem bastante dessas soluções por causa do frio, né? A condição climática lá é diferente, o brasileiro não entende o clima extremo, né? A necessidade de climatizar. As casas têm que estar climatizadas, tanto no verão quanto no inverno. Não é que nem aqui no Brasil a gente se dá o luxo de não ter climatização. Digo luxo, não é nem luxo, mas não há o costume, né, no Brasil. Luxo é ter climatização, ok. Mas não precisa climatizar as casas. Ok, a gente tem algumas regiões que são extremamente quentes, mas mesmo assim as casas ficam abertas e o vento faz um processo. Na Europa, nos Estados Unidos, não. Né? Tem que ter aquecimento e tem que ter resfriamento, porque o calor vai a 40 graus em regiões... E o frio também, né? O frio vai a menos... O clima é mais extremo. Exatamente. Então, a gente vê soluções baseadas na natureza de substituir o sistema de ar-condicionado elétrico, né, de compressores e tudo, por sistemas naturais com tubos injetados na terra, trocando o ar da casa com o ar da terra. Ou seja, são soluções ali que vão ajudar inclusive a economia, o consumo de energia, a emissão de gases tóxicos e tudo mais. Por exemplo, numa região dos Estados Unidos que energia elétrica ali é produzida de meios que geram impacto, né? Exato. Não, e acho que só para até fechar, tem assim, a gente nem percebe, mas, por exemplo, o avião, né? Não é à toa que o avião tem asa, né? Sim. Isso é uma solução baseada na natureza. Sim, né? sim. É uma observação do ser humano sobre uma outra espécie que voa e que tem asas, que plana, tem estabilidade. Então, isso também é uma solução baseada na natureza. Muita engenharia, mas os engenheiros sempre se inspiraram muito na natureza também. E você acredita que as soluções, a economia circular, a dependência de adotarmos uma economia cada vez mais circular,
ela baseada em soluções da própria natureza para evitar ou para, vamos dizer assim, fomentar mais economia circular, né? Porque se a gente está se baseando na natureza, Sim, a gente já sabe que a natureza é circular, perfeito. né? Isso vai de encontro aos apelos que a gente vê hoje, que até toda essa cultura e essa divulgação do ESG vem de encontro a isso, ou seja, o aquecimento global, a necessidade e as discussões da COP de se assumir o compromisso de fontes energéticas que emitam menos gás carbônico, um compromisso de 2050 de reduzir a temperatura, o aquecimento global e realmente ter um compromisso assinado agora pelos países da OPEP para fazer isso. Você acredita que existe um limite planetário para tudo isso? E esse limite é desconhecido ou não é levado a sério? Quer dizer, quando a gente diz que em julho e agosto provavelmente nós vamos chegar no limite do planeta de fontes, né? E a partir dali nós estamos usando um crédito que nós não temos, né, para continuar consumindo até o final do ano. Existe, vamos dizer assim, as pessoas entendem o que é um limite planetário e a necessidade de adotar soluções da natureza, de ter economia circular, ou as pessoas estão desconsiderando este limite planetário que a gente tem? Olha, pergunta maravilhosa. Infelizmente, Eu só estou fazendo pergunta boa, né? essa é uma pergunta, daria para também falar, acho que um podcast só disso. Sim, infelizmente, eu nem vou falar as pessoas, eu vou falar que a gente, como espécie humana, está desconsiderando, sem dúvida nenhuma, os limites que o planeta tem, né? Que o planeta, que a biosfera tem. Assim, isso é fato. Esse assunto, limites do crescimento, ele vem aí desde os anos 70, mais ou menos, quando alguns cientistas começaram a falar, opa, gente, tem um limite, tanto para a gente extrair recurso natural, quanto para a gente emitir, por exemplo, que nem você falou, carbono. Né? Tem um limite. Tem até um estudo bem mais aprofundado, acho que quem tiver interesse de, né, se aprofundar nisso, também eu não vou entrar muito, que é bem técnico, mas que fala dos 9 limites planetários e que a gente está estourando, se não me engano, 7 dos 9, né? Então a gente realmente está estourando esses limites. O que significa estourar, né, um limite? É o que você falou, vamos deixar mais tangível. Quando a gente começa a emitir mais carbono, né, do que o planeta tem condição de capturar, a gente está estourando de alguma forma um limite, né? E isso tem consequência, é um pouco assim. A gente pode estourar o limite? Pode. Mas vai ter consequência. E qual que é a consequência que a gente está tendo? Nesse caso do carbono, o planeta está esquentando, a temperatura está subindo. A temperatura está subindo, o clima fica bagunçado. E aí a gente começa a ter esses eventos extremos, a gente começa a ter o clima mais quente, mais seco, em lugares chove muito. Então, assim, tem consequência. Só para localizar as pessoas, falar, mas eu estou muito longe disso. Falou, estamos gravando no inverno com temperatura média no Brasil hoje, né? Junho, final de junho, deveríamos estar na casa dos 8 graus, 10 graus, e estamos com 25, 30 graus. Exato. Simples assim. Simples assim. E assim, os últimos 12 meses foram os 12 meses mais quentes da história do planeta Terra desde que se tem marcação. Não é brincadeira. A gente tá numa curva muito rápida, assim, bem assustadora, na verdade, bem rápida. Então, a gente tá brincando um pouco com essa história, assim. Existe uma dualidade, uma discussão, né? Eu não vou chamar de terraplanismo, mas, assim, existe um alarmismo e os especialistas não são especialistas, na verdade, isso não vai acontecer, eu não vou perceber, na minha vida eu não vou ver. Quer dizer, começa a se ter um debate, discussão de é verdade ou é mentira, e começa a se negar o que está na sua frente. O que está na sua frente. O que está acontecendo na sua frente. Exato. Né? E o que os dá, eu acho que a temperatura é tão simples, assim, é muito, você vê o gráfico da temperatura dos últimos 100 anos, cruzado com o gráfico da emissão de carbono. Eles vão juntinhos, assim, essa correlação, ela tá muito clara. Tem gente que não vai acreditar, tudo bem, né? Mas eu acho que o exercício que a gente fazer, assim, eu procuro fazer esse exercício. Essa notícia é falsa. Legal. Eu duvido dessa notícia.
Tá bom. Procura, vai Então atrás. eu vou fazer o meu. Eu vou fazer a minha pesquisa. Exato, vai atrás. Vou buscar as fontes, vou coletar as informações e tentar fazer por mim mesmo. Exato. Eu consigo? Consigo. Cheguei no mesmo resultado? Bem próximo. Opa, então não é mentira. Exato. Não consigo fazer. Então eu tenho que acreditar em alguém. Eu não posso simplesmente negar a informação e não buscar confrontar aquilo, então, com o que eu acredito. Exato. Ou só negar. Exato. E o que eu acho que às vezes tem é que talvez muitas vezes a narrativa ambiental é muito alarmista. Sim. E você pode falar isso de muitas formas. Eu acho que é um pouco isso. Nós estamos falando aqui de uma forma... mas os dados estão aí. De uma forma tranquila, de uma forma não... Nós não queremos ser alarmistas, mas nós estamos trazendo aqui alguns fatos, né? Nós estamos trazendo o que efetivamente... mas vocês não colocaram números. Não precisa, só buscar no Google. Né? Vai no Google e pega os dados lá. Né? Estão ali, você pode pesquisar estudos de qualquer universidade, de qualquer linha de pensamento, você vai lá, você vai encontrar o estudo. A conclusão você pode tirar, né? Exato. E eu acho que até saindo, né, a gente não pode sair até dessa história do aquecimento global, carbono. Eu que estudo muito resíduo, trabalho com resíduo, os números de geração de resíduo no mundo mostram que a gente nunca gerou tanto resíduo. Tanto porque a população está maior, realmente, temos mais pessoas, mas ainda assim, né, a gente acompanhando, né, a gente vê que uma família hoje, com uma renda X, essa mesma família há 40 anos atrás, ela gerava menos resíduo, porque ela acessava menos coisas, menos bens de consumo. É só a gente conversar com minha mãe, com minha avó, né? Minha avó, que agora já faleceu, mas eu lembro que ela falava, imagina, na minha época não tinha essa quantidade de coisas que tem, né? Eu fazia compra muito a granel. Embalagem era coisa cara. Então, a gente mudou o mundo bastante nos últimos anos. Eu tenho exemplo em casa, né? Meu filho fica responsável pelo lixo, né? Então, agora ele está com 20 anos, então são 3 adultos em casa. Legal. E a gente sempre teve o lixo reciclável. Legal. Desde pequeno tem o lixo reciclável, então o menor é o de... Olha só, o menor é do não reciclável e o maior é o de reciclável. Que legal. Cada um tem a sua... E ele fica responsável. E várias vezes ele chega e fala, filho, você não tirou o lixo. Ele, mas de novo? Eu falei, eu tirei outro dia. Eu falei, cara, mas tem que tirar todo dia. Não tá... Ele falou, impossível. Eu falei, nós estamos gerando mais lixo. Fazendo um comparativo que você está falando agora, nós estamos gerando mais lixo. É um mundo... Mais resíduos. Resíduos. É um mundo mais descartável, né? As coisas são mais descartáveis. Tudo é mais descartável. Então, a gente consome muito rápido e descarta muito rápido. Isso tem a ver com o mundo de hoje. E tem a ver com esse mundo muito acelerado também. Então, e até por as coisas serem mais descartáveis, a relação com as coisas também é mais descartável, né? A gente conserta menos as coisas. E você acredita que nós, no Brasil, podemos ter uma posição estratégica nisso? Com combustíveis, por exemplo, o álcool é uma solução tremendamente sustentável, né? Tem estudos até da Anfávia, da Sindipeça, Sindirepa, que já fizeram estudo da associação do álcool. Tem uma campanha rolando sobre o álcool que hoje a nossa frota circulante é de 80%. Flex, frota do veículo. E o Brasil tem um compromisso na COP de reduzir as emissões. Okay? Eles fizeram um estudo, né? Um estudo lá, pode acreditar ou não, mas tá lá. Se toda a frota Flex, 80%, abastecer com álcool, o Brasil, do dia para a noite... Já reduziria muito, né? Atinge e supera a meta de redução de emissão de carbono. Não precisa nem fazer tanto. Nada. É simplesmente assim, olha, você proprietário de carro a Flex, só abasteça com álcool. Mas a economia, a diferença de 70% da gasolina... Não. Só abasteça com álcool. Tem toda uma cadeia circular, econômica, que produz o álcool combustível no Brasil. Então, você abasteça. Pronto. Amanhã, o Brasil já atingiu a meta. Ou seja, você acredita que em outras áreas, mais do que do combustível, eu estou só aqui exemplificando do combustível. É bem central, na verdade. É bem central. É transporte, é economia, é o dia a dia. De petróleo. É diminuir petróleo. Tem uma influência muito grande. Eu estou falando aqui, até pela experiência no automotivo, mas também por entender a questão da sustentabilidade e a importância do combustível, do petróleo como moeda econômica global. Sim.
a presidente da AB Eólica me falou isso. Ela voltou da COP e falou, Jéssica, pela primeira vez, ninguém entende a importância da COP lá nos Emirados. Ah, nos Emirados. Eles nem querem entender muito, né? Porque Mas é ela tão falou- pautado no petróleo. Ela né? falou para mim assim, foi pela primeira vez que a OPEP assinou o acordo da redução e do fim do petróleo para 2050. Todas as outras COPs não tinham assinatura dos países da OPEP. Ela falou, ninguém entendeu isso, que é uma discussão contínua e é uma mudança econômica global. Grande, né? É muito grande. Perfeito. Ela falou, então tem uma influência muito grande. Na tua opinião, o Brasil tem uma relevância muito importante nessa questão planetária, no limite planetário? Qual é o valor? Porque o brasileiro adora se colocar como um patinho feio, como um país subdesenvolvido, Sem dúvida. né? Assim, o profissional brasileiro se coloca numa posição diferente do profissional. E aqui eu estou falando de todas as áreas, de governança, de engenharia, de ciência, administração, advocacia. Brasileiros têm uma tendência de se achar o patinho feio perante profissionais ou outros países. Mas o Brasil tem uma relevância quando a gente fala de limite planetário, de economia circular, de redução das emissões, de inovação, quando o assunto é sustentabilidade? Olha, Jéssica, eu acho que o Brasil é o país que tem o maior potencial ambiental, acho que do mundo, assim. É muito difícil bater o Brasil. Por quê? Tanto por causa da dimensão do nosso país, tanto por causa da biodiversidade. A gente é considerado o país mais biodiverso do mundo, né? A gente tem a maior floresta tropical do mundo, né, com a maior biodiversidade, né, numa floresta tropical, que é a Amazônia, mas a gente não tem só a Amazônia, a gente tem Mata Atlântica, né, a gente tem Pantanal, Cerrado, a gente tem os Pampas, enfim, a gente tem uma costa absurda. Então, assim, o Brasil, ele é imbatível quando a gente fala, né, ambientalmente. Eu acho que o problema nosso, né, e não vou ficar entrando em questões até políticas também, de governos, porque eu acho que isso vem de décadas, né? Sim, governos vão e vêm. Mas da gente não entender, por exemplo, o valor da floresta em pé. Sim. Como que a gente gera economia com a floresta em pé, né? Como que a gente faz realmente a floresta ser rentável, ela sendo em pé. E aí a gente entra na bioeconomia, enfim. Por exemplo, você trouxe o exemplo da energia, que eu acho que é maravilhoso, né? A gente já tem uma matriz energética mais limpa, ela não é 100% limpa, né? A gente andou queimando... Aí tô falando de energia elétrica, né? Mas a gente andou queimando carvão por aí também, e não precisaria. Crise hídrica, temos um problema também ao mesmo tempo, né? Temos energia solar, temos energia eólica. A gente tem tudo. Então a gente tem tudo. Exatamente, a gente tem vento, a gente tem sol, a gente tem vento, tem sol, tem água, tem mar. A gente tem tudo. Então, assim, se o Brasil não é o país que... assim, e é quase assim... no mundo de hoje, né, onde claramente o mundo está acordando, né, para a crise ambiental que a gente vive, não faz nenhum sentido o Brasil não se posicionar como esse player, como esse ator que pode ser realmente um grande protagonista rumo, né, à transição para uma economia de baixo carbono e mais regenerativa também. Assim, não faz nenhum sentido, né, inclusive economicamente. Será que a gente interpreta errado? Porque quando a gente fala de assumir protagonismo, o pessoal pensa em vender soluções, primeiro vender soluções, vender tecnologias ou inovações. Mas eu tenho para mim que o protagonismo vem de você agir primeiro, dentro de casa, ou seja, ser um grande exemplo. Perfeito, porque só discurso não adianta, né? Você falou, manter a floresta em pé. Então, assim, podemos consumir a floresta? Podemos, que nem outros países da Europa já fizeram, destruíram, não tem como, né? Sim. Como os Estados Unidos também fez, no crescimento, outros países também fazem, né? A Ásia e tudo mais. Podemos, ou podemos não fazer isso e ser realmente um exemplo. E sendo o exemplo, na verdade, nós vamos começar a vender soluções, tecnologia, exportar conhecimento, ou seja, gerar riqueza, obviamente, a partir do nosso exemplo dentro de casa. Perfeito, já é exatamente isso. Né, a floresta em pé, a biodiversidade que tem uma floresta, né, que tem os biomas brasileiros, a quantidade de insumo que a gente pode extrair, né, de remédio, de fitoterápico, de comida mesmo, né? E aí a gente tem marcas, por exemplo, vou dar exemplos mesmo, tipo a Dengo, que é uma marca de chocolate,
enfim, cacau, sul da Bahia, né? E uma produção de cacau super sustentável, Sim. um chocolate, assim, maravilhoso, que deixa inveja para qualquer chocolate suíço, inclusive, né, o cacau tá aqui no nosso país, Sim. não faz nenhum sentido a gente exportar a matéria-prima e não, né, não beneficiar ela. E ainda a gente mistura com castanha, né, do Pará, e outros ingredientes super brasileiros, né? Que, assim, é uma riqueza de sabor. E que são sustentáveis, E que são são sustentáveis. circulares, né? E é uma marca Brasil. A gente consegue tem todo o charme ainda do Brasil, da cultura brasileira. Exato. Assim, eu sou apaixonada pelo Brasil, né? Assim, completamente, pela natureza, pela cultura. E eu acho que a gente perde tanto, sabe? De querer... Eu vou então provocar você com uma fala sua da Exame. Negado. Entrevista sua da Exame, que você coloca... Eu vou simplificar, tá? Que empresas e profissionais que não entenderem esse limite planetário, todas as questões da sustentabilidade, vão ficar para trás. Ótimo. E que as outras que tomarem isso como prioridade vão prosperar. Ou seja, que conselhos você daria para empresas? E quando fala empresas, né? É difícil, né? Porque quando você fala empresa, você está falando CNPJ. Quando, na verdade, quem está lá dentro tomando decisão é o CPF. É um CPF que toma decisões. Então, que conselhos você daria para donos, fundadores, diretores, executivos e profissionais que tomam decisões estratégicas e levam a sua diretoria decisões estratégicas para entender essa sua mensagem, essa sua fala da entrevista, de ficar para trás e se tornar protagonista e prosperar quando o assunto é sustentabilidade, um desenvolvimento, tendo a perspectiva que o planeta tem limites. Legal. Eu acho que, assim, qualquer executivo, né, que está em empresa, seja grande, pequena, média, ele tem que entender de alguma forma que o mundo mudou, o mundo está mudando. E quem está falando isso não sou eu, quem está falando isso é o mercado, né? Então, se a gente olha, até olhando para o mercado financeiro mesmo, o mercado de ações no Brasil, né, a CVM, né, que controla, que dita as regras, né, do mercado de capitais no Brasil, ela vem nos últimos anos dando recados muito claros, né, de que as empresas, por exemplo, precisam medir seu carbono, que as empresas precisam ter diversidade, aí saindo da pauta ambiental, precisam ter diversidade no conselho, por exemplo. Então, ela está falando, eu quero que vocês mostrem o que vocês estão fazendo em relação a ESG, e daqui a pouco, com certeza, ela vai começar a cobrar e ter algumas regras, eu não tenho nenhuma dúvida. Então, assim, acho que se um empresário, um executivo, não quiser fazer porque ele, talvez por um idealismo ou por um propósito, faça por estratégia, faça para ser mais competitivo, faça porque o mercado está falando, né? O mundo está mudando. E as empresas que saírem na frente vão se beneficiar disso, né? Uma empresa que de fato conseguir mostrar que ela tem os aspectos ambientais, sociais e de governança de forma realmente, né, cuidadas, e a gente sabe que não dá para ser perfeito, né, mas ela genuinamente, né, de forma séria, se dedicar a isso, ela vai sair na frente, eu não tenho nenhuma dúvida. Ela não precisa atacar todos os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, são muitos, mas ela precisa escolher alguns que são relevantes, onde ela tem um verdadeiro impacto, e é ali que ela precisa fazer de verdade, né? Ela precisa realmente... Exatamente. Os ODS... mergulhar. Né? É isso mesmo. Os ODS quase os problemas do mundo inteiro, né? Sim. Então, por isso que normalmente a gente fala para a empresa escolher, né? 1, 2, 3, 4, enfim, alguns ODS. Mas o mais importante é exatamente o que você falou. A empresa, ela olhar qual que é o seu impacto ambiental, social, e de que forma eu posso ter uma governança, né, dentro da minha empresa, do meu negócio, para tanto diminuir esse impacto, se possível acabar com esse impacto e até gerar um impacto positivo. E é uma decisão estratégica que passa pela questão de definir indicadores. Olha só, nós vamos sair aqui falando, né? Mas é porque ninguém... Às vezes as pessoas não conectam as coisas. Elas fogem, elas criam um novo parâmetro, uma nova... um novo conceito ou filosofia, quando na verdade você precisa usar as mesmas filosofias. Perfeito. Quando a gente fala de gestão de pessoas, né, e fala de gestão por indicadores ou meritocracia, concorda ou não concorda com meritocracia, não é o assunto aqui, né? Mas se você vai lá, você define indicadores de performance nas empresas ou para o seu próprio negócio ou para si mesmo. Olha, você falou, era um sonho, eu queria viajar, eu queria morar fora. É um objetivo. Como eu vou fazer ele para acontecer?
Veja, é um de cada vez, ou é 3 de cada vez, não são todos de uma vez. Exato. Se uma empresa toma uma decisão de colocar objetivos sustentáveis da empresa, não são todos de uma vez. São os prioritários primeiro, né? Aqueles que eu tenho mais influência, mais impacto. Eu não preciso escolher todos, eu preciso escolher alguns. E essa visão, eu acho que assusta o pessoal, falando, nossa, são tantos objetivos. É que afastam, às vezes, as empresas de tomar uma decisão de que, não, eu tenho um impacto no meu restaurante, na minha loja, no meu mercadinho, eu posso atuar de forma sustentável nesses objetivos. E eu acho que uma coisa também para não assustar é isso, o caminho da sustentabilidade, né, é um caminho, né, é uma jornada. Ele não está dado, ele não está pronto, né? E a maioria das empresas que estão no mundo de hoje operando, elas estão operando numa lógica antiga, numa lógica economia linear, numa lógica de, né, que eu falo business as usual, né, do lucro a qualquer custo. Porque a gente vem dessa lógica, né? Então, essa mudança, ela leva um tempo, né? Então, eu acho que assim, também, acho que as empresas não precisam se desesperar, né? Mas elas precisam fazer, né? Não só as empresas, como os governos, como a gente como sociedade. E a gente precisa dar um passo depois do outro, né? É melhor dar um passo consistente, né? Do que ficar parado ou do que falar que tá fazendo, né? Entrar em greenwashing, enfim. Vamos devagar, mas faz, né? Vamos fazer, assim. A gente precisa começar a fazer, é isso. E desse passo de cada vez, nós já estamos chegando no final desse podcast. Que foi de tudo, de Índia, floresta, Amazônia. Não tem problema, né? Mas o que eu queria te perguntar, de influenciar as empresas, e você falou de uma jornada, né, das empresas. O ESG Land é uma jornada, é uma plataforma, é um hub. Aqui nesse podcast a gente traz essa filosofia, né? O futuro da Terra está em nós. Nós, quando a gente fala, é a plataforma do ESG Land, a jornada do ESG Land, todos os curadores, palestrantes, especialistas que estão juntos no ESG Land, falando, discutindo, escrevendo, publicando, participando de podcast, né? Traz essa democratização da sustentabilidade do ESG, né? Principalmente porque grandes empresas vão investir pesado porque já entenderam o impacto econômico da sustentabilidade e influenciam grandemente. Mas pequenas, médias empresas, às vezes startups, não entenderam ainda. Como você poderia, já indo para o encerramento, que conselhos você daria, que recomendações você daria para as pessoas entenderem a importância do que nós estamos fazendo da ESG Land para essa democratização da informação, para que isso seja mais comum e menos assustador para as pessoas? Legal, acho uma pergunta. Eu acho que é muito legal que você falou das pequenas e médias empresas, né? Ao mesmo tempo, tem tanta pequena e média empresa, né, trazendo inovações tão interessantes, né, que muitas vezes as grandes até não... as grandes têm mais capital, mas muitas vezes as grandes estão mais... dependendo do negócio, tem mais dificuldade, assim. E tem um espaço de inovação gigante, maravilhoso, né? Tem muitos negócios incríveis nascendo. Sistema B, né, que é uma certificação que no Brasil é muito forte, né? Não é uma certificação que nasceu no Brasil, mas no Brasil é muito forte. Tem inúmeros exemplos de empresas que geram impacto positivo e negócios muito interessantes. Então, é muito possível fazer. E eu acho que você falou de democratizar um pouco a informação. Eu acho que a gente, eu me coloco nesse lugar, a gente que vem muitas vezes desse mundo sustentabilidade, da área ambiental, a gente estuda, mestrado, tal, a gente muitas vezes fala difícil, a gente não atinge a população e a gente precisa ser mais simples às vezes. Então, falar isso, que o lixo... Bom, né, a gente precisa separar o lixo, né? Por quê? De onde vêm as coisas? A gente precisa ter linguagem mais simples, precisa falar com as crianças. E eu acho que precisa ser lúdico, de alguma forma. E uma coisa que eu acho que é uma chave muito grande, né, que eu acho, Géser, para a gente falar disso, é lembrar as pessoas de que a gente é mais uma espécie nesse planeta e que a gente também é natureza. Então, lembrar da natureza, né, se conectar com a natureza, isso de alguma forma faz a gente ter mais respeito, ter mais reverência. E a gente, como espécie humana, eu acho que volta um pouco para o nosso lugar, assim. Eu acho que é uma chave aí também. Perfeito. Mariana, queria te agradecer esse bate-papo, essa conversa, como você falou. A gente foi da Índia, né? Passeou pelo mundo e por vários assuntos, mas agradecer
foi uma aula, né? Falando com quem trabalha com educação, né? Que trabalha com a disseminação do conhecimento, é uma aula, é um aprendizado, foi um bate-papo muito gostoso, né? E deixar você se despedir do pessoal, dar o seu até mais, quem sabe a gente volta para falar da Índia, especificamente da Índia ou de outras histórias aí. Legal, com certeza, Jéssica. Bom, primeiro agradeço a você pela condição da conversa, agradeço ao SG Land também pelo convite, agradeço você que esteve aqui com a gente. Espero que você tenha se inspirado, aprendido. Para mim é um prazer, é o tema da minha vida, falar de sustentabilidade, é o que, não só com o que eu trabalho, mas com o que eu amo. E eu acho que como fala final, eu falaria que é isso, a sustentabilidade é uma jornada, ela não está pronta, mas comecem, né? Muda um hábito seu, por exemplo, né? Na empresa também, dá um passo, né? Faz alguma ação em prol do social, do ambiental, né? Assim, não vamos ficar parado por não saber o que fazer. E não faz sozinho, pede ajuda, porque tem muita gente que tem muito conhecimento e que está super disposta a ajudar, inclusive eu também. Então é isso. Perfeito. Obrigada, viu? A joia. Para você que acompanhou a gente até aqui, nosso muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever, de acionar o alerta do canal para que você receba os novos episódios, compartilhe. Toda essa informação a gente disponibiliza para que seja compartilhada e democratizada. A SG Land, o futuro da Terra é em nós. Até o próximo episódio.